Olá, olá pessoas! Take 2 esse vídeo, porque o primeiro o arquivo corrompeu, não sei o que aconteceu. Mas aqui estamos, 1h12, gravando o segundo take deste vídeo maravilhoso. Esses são 7 coisas que você precisa saber sobre 49ers e Seahawks, grande vitória da defesa de Seattle, sobretudo, né? Uma atuação formidável, impecável dessa defesa do Mike McDonald. Ó, para você membro, tem mais um vídeo relatando um pouco do que eu vi, do que eu achei sobre Buccaneers e Panthers, tá? Esse vídeo só para os membros. Se você quer ter acesso a esse vídeo e várias outras análises, também vai acontecer na pós-temporada. Vem com a gente, assina o Like Plus, custa só R$ 8 por mês. Mas vamos lá, rapidinho, então, já ir para cima do jogo de mais tarde, do jogo das 10 horas, Seattle e São Francisco. Maldito fuso horário, né? Seria tão gostoso a NFL às 8 horas sempre. Vamos lá, primeira coisa que você tem que saber é que a folga da NFC é do Seattle Seahawks, é isso que estava em jogo, a divisão, o título de divisão e a folga da NFC. E o problema aqui, para quem enfrenta Seattle, além de ter que viajar necessariamente para o Lumen Field, se Seattle vencer a semifinal da NFC e a final de conferência lá, e é um dos lugares mais difíceis de jogar na NFL, é que, além de tudo, mesmo se a folga não fosse da NFC, já é difícil jogar contra Seattle lá. Mas jogar fora de casa, na era McDonald, é muito difícil também. No ano passado, o McDonald teve com o Seattle 7 vitórias e uma derrota fora de casa. E neste ano, com essa vitória no Levi Stadium, também 7 vitórias e uma derrota para Seattle fora de casa. Então, é um time muito duro de enfrentar. Eu não gostaria de pegar de jeito nenhum esse time do Seattle Seahawks fora de casa. Meu palpite para essa partida era o San Francisco 49ers pelo fator Sam Darnold, porque racionalmente o melhor time era o Seattle Seahawks no todo, considerando as lesões de São Francisco e tudo mais. A defesa de Seattle, a potência que é, os problemas que tem a defesa do San Francisco 49ers, e aí eu fiquei com o pé atrás em relação ao Darnold, que não foi tão problema, em alguns momentos até tentou ser, né? Mas não foi tanto problema assim. O que foi problema foi a defesa terrestre do San Francisco 49ers. Agora, essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber, você não precisa saber, né? Porque não é como se fosse mudar a cotação do dólar, que eu não faço parte do colégio eleitoral do Associated Press, obviamente. Mas o meu voto para, o que você precisa saber, entre aspas, né? O meu voto para técnico do ano é o Mike McDonald, porque muitas vezes eu vejo um trabalho formidável de um treinador, no lado defensivo da bola, que por ele ser head coach e não coordenador defensivo, é menos falado do que deveria. Pergunta para o torcedor dos Ravens se ele não sente falta do McDonald. Olha a defesa de Baltimore, eu até anotei aqui, falei no vídeo de prévia, a defesa de Baltimore é a quarta que menos pressiona o quarterback na temporada. A defesa de Seattle, eu estou falando de Baltimore porque o McDonald era coordenador defensivo de Baltimore. A defesa de Seattle é top 5 em pressão neste ano. E é uma questão esquemática. Uma defesa que sabe quando pressionar, ele sabe quando apertar o botão da blitz. Não é muitas vezes que Seattle manda blitz, mas quando manda consegue pressionar. E um ponto muito importante, todos os jogadores do Seattle Seahawks estão na melhor fase no lado defensivo da bola. Todos os defensores de Seattle estão na melhor fase de suas carreiras. Isso é muito por conta de esquema, muito por conta de treinador. Os jogadores entraram muito intensos hoje. Os caras entraram com vontade. Isso é cultura, isso é treinador. Então o meu voto para técnico do ano é o Mike McDonald. Estava muito na dúvida entre os três senadores da NFC Oeste. O Sean McVay acabou perdendo território nesse final de temporada, até pelos quartos períodos que o ataque ficou modorrento, vai para Panther, não faz nada com a bola e tomou viradas. Ponto. Amo o Sean McVay, mas isso aconteceu. Aí tava meio que para esperar o que ia acontecer nesse sábado, porque se São Francisco vence e tem a folga, o Kyle Shanahan ia ter conseguido isso com o Mac Jones em várias partidas, sem o Brandon Ayuk, sem o George Kittle por vários jogos durante a temporada, sem o Trent Williams contra os Bears e agora contra os Seahawks, sem o Fred Warner e sem o Nick Bosa. Seria um tremendo de um trabalho, né? E aí não é nem que fez mais com menos, aqui realmente foi um trabalho muito na base do treinador. Esse prêmio tem que ir por conta disso. Agora, Seattle também tem esse merecimento do McDonald aqui, grande trabalho. E o esquema foi tão bem executado também que o Brock Purdy teve 2 passes completos, mais de 15 jardas o jogo inteiro. Essa é a melhor defesa de Seattle desde a Legion of Boom. Aliás, Legion of Boom que vem documentário em breve, no mês de janeiro, tá? Em breve a gente tem mais um Defesas Históricas aqui. No final do vídeo vai aparecer o de Tampa para você assistir se você estiver com insônia e ainda não viu. A terceira coisa que você precisa saber é que o Christian McCaffrey não foi um fator nessa partida, muito por mérito defensivo, daquela que há muitas semanas eu destaco como a melhor defesa contra a corrida da NFL. E eu lembro que no Exagerofato teve uma afirmação, se não me engano foi da Flávia, que é membro aqui do canal, que o Christian McCaffrey deveria ser considerado para MVP. E eu falei, olha, o peso de um quarterback na NFL hoje, ele é muito maior no jogo que o peso de um running back, porque o jogo terrestre, entre aspas, é mais fácil de defender. Se você lota o box de defensores e consegue executar, sei lá, os gaps,
muito provavelmente você vai ter um trabalho mais eficaz do que simplesmente defender o quarterback lotando a defesa de defensive backs, porque não é assim que funciona. Tem uma coisa na NFL que não tem como defender, o passe perfeito. E muitas vezes o Drake May teve passes perfeitos sob pressão. O Drake May é um quarterback top 5 neste ano sob pressão e também sem estar pressionado. O Matthew Stafford muito bem pressionado, mas muito bem em profundidade. Teve aquela sequência de vários jogos sem interceptações. Então, por conta disso, fica difícil dar esse prêmio para um running back. A gente viu como uma defesa consegue selar o jogo terrestre se ela estiver empenhada para isso e se estiver executando tudo certinho. Claro, tem momentos que o running back estraga com o jogo defensivo, mas o impacto, o valor posicional é maior do quarterback. É por isso que o último MVP não quarterback foi o Adrian Peterson há 12 anos. Aliás, há 14 anos, né? Porque a gente está em 2026, mas há 15 temporadas. Não, 13 temporadas. 13? Isso. E Seattle hoje, a maior parte das corridas do McCaffrey, mesmo jogando em níquel, mas trouxe o safety para perto do box e focou em conter o jogo terrestre. E o McCaffrey não fez nada. 8 para 23, 2.9 jardas por carregada. A corrida mais longa do McCaffrey foi para 5 jardas. Destaque para o Byron Murphy no jogo terrestre e no todo, impressões e no front, o DeMarcus Lawrence fez uma grande partida. A quarta coisa que você precisa saber é que o melhor time venceu. O meu palpite no vídeo de palpites, aliás, assista a prévia, tá? Não tem só palpite não, tem outras coisas na prévia da rodada. Falei bastante sobre Pittsburgh e Baltimore também. No meu palpite, eu fui com o São Francisco porque eu jogava em casa e porque eu não confiava no Sam Darnold. E eu continuo não confiando tanto no Sam Darnold. Daqui a pouco eu falo sobre. Mas a questão é que São Francisco chegou no limite de competência com essa defesa que tem hoje. O De Winters ainda saiu machucado, a defesa dos 49ers ela é muito frágil. A gente viu isso na semana passada, os Bears correram não tanto com a bola como poderiam, na minha visão, mas correram bem quando correram com a bola. E Seattle conseguiu mais um bom jogo terrestre aí para a dupla, Walker e Charbonnet. E a defesa de São Francisco não consegue encostar nos jogadores opostos correndo com a bola. É sempre uma corrida que vai para o segundo nível com muita facilidade. Não tem material humano nessa defesa dos 49ers. Eles não conseguem pressionar o quarterback. Houve 2 sacks hoje. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Se eu não me engano foram 2 sacks, mas só para passar a informação correta. Isso. Foram 2 sacks, mas mesmo assim, não houve tanta pressão assim no Sam Darnold. Isso vai ser um tremendo problema nos playoffs, tá? Mesmo que o Fred Warner volte e tal, ainda acho que vai ser muito difícil para São Francisco chegar no Super Bowl. E agora ainda mais difícil porque não joga em casa até se chegar no Super Bowl, né? Porque o Super Bowl 60 é lá no Levi Stadium, em Santa Clara, que você vai conferir, inclusive, no Sport TV. E na GTV, tá? Aqui no YouTube, de graça para você também, com o EV e comigo, simulcast da TV, da transmissão da TV no Sport TV, aqui, como foi no jogo do São Paulo, inclusive, né? Aqui no YouTube. Mas o melhor time venceu. O Seattle era o melhor time. O que me segurava de apostar em Seattle era o Sam Darnold. E daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele, mas antes eu queria falar que a terceira descida foi muito fator para os dois lados. São Francisco teve muito problema em converter terceira descida, acabou ficando algumas situações de quarta descida curta que o Shanahan optou por não ir, algumas até no campo de defesa, muitas delas no campo de defesa, e Seattle conseguiu converter várias terceiras descidas longas. Teve uma com o Cooper Kupp no final do jogo, que ele de maneira muito inteligente saiu da marcação para acompanhar o Darnold fora do pocket, e claro, uma terceira para 17. O Sam Darnold se atrapalha todo na primeira descida, na segunda descida não dá nada, terceira para 17, um toss e 19 jardas são ganhas. O John Lynch ficou louco, né? Acho que deve ter ficado vontade dele colocar o capacete e voltar a ser safety na NFL para ele tentar dar um tackle, porque terceira para 17, o Clint Kubiak chama um toss e isso é convertido, é vergonhoso. Isso virou um field goal. Isso virou um field goal e foi a última pontuação de Seattle. Se não fosse essa terceira para 17, talvez o jogo teria ficado 10-3 e teria sido uma dinâmica diferente. Né? Então foi no detalhe, porque teve essa terceira para 17, teve a interceptação do Brock Purdy, que o Boya Maffey desvia a bola e ela chega meio quadrada para o McCaffrey e ele não consegue receber e acaba virando uma interceptação na red zone. Então assim, foi muito no detalhe essa partida e eu acho que essas duas jogadas elas são cruciais para o fluxo do jogo. A terceira para 17 que é convertida e vira field goal naquela campanha e a interceptação do Purdy na red zone que absolutamente não é culpa dele. E aí vamos para a reta final, vamos lá. Primeiro, o Sam Darnold exorcizou seus fantasmas? Não, ele não exorcizou. Teve essa situação que eu falei aí, que poderia ter perdido a bola no campo de defesa e São Francisco capitalizar, e poderia ter mudado o fluxo da partida. E a primeira campanha, que vira a turnover on downs, na primeira descida, ele hesita, ele não passa para o Charbonnet no play action, e se ele passa rápido ali no play action, que é a jogada, tá? Não é que ele tem que pensar não, irmão. É aquilo ali, ele tem que executar. E no jogo do ano passado contra Detroit, ainda por Minnesota, aconteceu a mesma coisa na red zone.
Ele não consegue passar a bola rápido o suficiente e não vira um touchdown naquela primeira descida. E aí depois, na quarta descida, ele perde o Jake Bobo livre no meio do campo. Ele tá olhando para a esquerda, tá? Eu fiz questão de rever a jogada. E aí ele força o passe mais na lateral, no perímetro e vira turnover on downs. Houve ainda 2 field goals errados por Seattle, ou seja, no todo, Seattle deixou em campo aí facilmente 13 pontos, tá? O Jake Myers não costuma errar esses chutes. Esse placar, na verdade, é bem mentiroso. Esse jogo poderia ter sido 26-3. Não é nenhum absurdo dizer isso. Ficou pendurada essa partida durante muito tempo e ficou muito barato para São Francisco, muito por conta de alguns tiros no pé que Seattle deu, time especialistas, e essa primeira campanha poderia ter virado touchdown. Não acho que foi um jogo ruim do Sam Darnold, não acho que Seattle venceu apesar do Sam Darnold, mas eu continuo não sendo a pessoa que mais confia no mundo nele não, tá? Pensando em pós-temporada. E a sétima coisa que você precisa saber, pra gente terminar, é que se esses times se enfrentarem de novo nos playoffs, eu não acho que o jogo vai ser dessa forma que foi hoje. Até porque a tendência é do Ricky Pearsall voltar, do Trent Williams voltar, e aí o Brock Purdy vai ter um pouco mais de tempo no pocket, e várias vezes o pocket estava entrando em colapso. O Trent Williams é muito importante para o jogo terrestre também, isso é pouco falado. E, por fim, tem a questão do Fred Warner, que se for uma final de conferência, por exemplo, como aconteceu inclusive em 2013, Seattle e São Francisco, a tendência é que Fred Warner volte para a final da conferência se São Francisco lá chegar. Semifinal de conferência é um tiro um pouco mais improvável, mas final de conferência e Super Bowl é bem provável que o Fred Warner volte para Seattle, tá? Para São Francisco, tá bom? É isso, meu povo. Grande vitória de Seattle, grande defesa, uma das melhores defesas da NFL, trabalho maravilhoso do McDonald, grande jogo hoje do DeMarcus Lawrence com 3 pressões, o Jarrell Reed e o Derek Hall tiveram sacks, foram importantes também, o Byron Murphy na defesa terrestre, a secundária de Seattle fez um jogaço, não deu nenhuma oportunidade para o Purdy em profundidade, o jogo muito bem chamado defensivamente, e eu acho que o Darnold ainda falta aquele negócio, assim, sabe? Ele não espalhou a farofa hoje, acho que o mais importante é isso. Warren Buffett fala que o primeiro jeito de você ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Acho que a primeira forma de você ganhar uma partida na NFL é não perder a partida, de propósito, entre aspas, né? Não fazer um monte de 3 pontinhos e estragar o jogo. E hoje não dá, acho que para falar que o Darnold estragou o jogo. Em alguns momentos teve sim seus lapsos, mas não foi nada exagerado. É que a narrativa pesa muito contra ele. Gente, um beijo para vocês. Amanhã tem Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens no Sport TV. Eu tô nessa com EV às 9h30 pré-jogo, às 10h15, 10h20 começa o jogo valendo o título da AFC North e a chance de sediar um jogo na pós-temporada. E quem perder vai para Cancún e pode ser o último jogo da carreira do Aaron Rodgers. Rumores indicam que não, mas não dá para descartar porque o Aaron Rodgers só Deus sabe o que vai fazer, né? Beijinho, beijinho, até a próxima. Tchau.